E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo na verdade é um complemento do último vídeo que eu fiz, que foi uma comparação entre o Multisleep e o Bardal MaxLube. Quem quiser ver, dá uma olhada nesse link, tem todo esse comparativo. E eu tinha prometido que ia fazer um teste de 500 km com o Multisleep e é isso que a gente vai acompanhar junto agora. Eu sou o Marcos Bucão, sou motociclista, engenheiro mecânico, você está no Garage Vestron e, como qualquer teste, a gente vai dar início fazendo a aplicação do produto. Está aí minha corrente pronta para aplicação, limpinha, seca. Vocês veem que a corrente está super limpa, não tem oxidação nenhuma. Eu vou agitar bastante a embalagem, o próprio fabricante que determina que isso seja feito. Eu fiz essa marquinha preta aí, vocês estão vendo? Eu vou tentar, num primeiro momento, passar só numa volta. Quero comprovar se realmente o que fala no site da Multisleep, que daria para 20, 25 aplicações, isso é uma gotinha só por elo, tá? Mas pelo jeito, pelo que eu estou vendo aqui, não é suficiente não, tá? Se for colocar só um pouquinho, não deve ter uma quantidade suficiente para uma boa lubrificação. De qualquer maneira, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Então eu vou dar 2 voltas na corrente, vou passar um pouquinho mais para ter certeza que vai ter bastante quantidade do produto. Já deu uma volta, olha lá, vou dar mais uma volta, portanto. Vai espalhando bastante. Tá aí, preencheu uma volta, agora eu giro a roda bastante vezes, o próprio movimento dos roletes já vai ajudar a distribuir bem o Multisleep entre os elos e entre os dentes da coroa. Vou passar um pincel também para distribuir melhor ainda, passo pelos roletes e principalmente aqui do lado das placas, na lateral também. Essa lubrificação lateral é muito importante por conta da oxidação. Vamos espalhando. Mas olha só, o Multisleep ele é muito pouco viscoso, tá? É impossível não pingar na aplicação. Pingou no chão, pingou na balança, não daria para não acontecer isso. E o resultado final é esse. Nessa foto aqui em close, a gente vê melhor como ficou bem espalhado, tá? A seta amarela, olha só, o rolete está totalmente coberto pelo lubrificante. Você vai olhar ali a parte das placas com a setinha vermelha, também está com uma boa camada de Multisleep em volta. E na setinha verde a gente vê que os dentes da coroa também têm uma quantidade bastante grande do produto. Eu vou deixar agora, portanto, descansar de um dia para o outro, dar uma olhada como é que ficou no dia seguinte. A gente vê que a corrente, ela já parece que ela absorveu, a Multisleep vira uma cera, ele fica totalmente uniforme, ele deixa de ser líquido para virar uma cera que está cobrindo completamente a corrente. Vamos agora ver aqui na coroa, olha os dentes, que interessante que ficou, a gente vê que o Multisleep também virou uma cera, dá para ver até aquelas irregularidades ali no dente, isso é a cera que se formou ali, parece que vai proteger bem. E olha só, ontem, depois que eu apliquei, eu limpei todo aquele Multisleep que tinha caído no chão, tá certo? E deixei de um dia para o outro, a gente vê que não pingou mais nada. Passou um tempinho, o Multisleep vira uma cera e realmente não pinga nada. A balança limpinha, ali o chão da garagem totalmente limpo. Dá uma olhada ali na saboneteira onde tinha pingado pra caramba. A gente vê que está totalmente limpo e a corrente totalmente recoberta por uma camada de cera. Então é isso, moto já pronta para o teste, produto aplicado. Vamos juntos, vamos rodar 500 km com o Multisleep na relação.
Ok, 500 quilômetros rodados. Importante dizer duas coisas, tá? Uma, eu não rodei esses 500 quilômetros num tiro só, não foi uma viagem, um bate-volta, nada, tá? Eu demorei mais ou menos umas 2 semanas, uns 15 dias para rodar esses 500 quilômetros. Então, o Multislip ele não ficou pouco tempo na relação, ele ficou pelo menos 2 semanas na relação. E uma outra coisa, eu não peguei chuva nenhuma. Esse teste não tem relação nenhuma com resistência à água, não peguei uma gota de chuva. Eu queria fazer 3 abordagens no teste do Multislip. Um é a principal proposta, o que eles mais prometem, que o Multislip não respinga, ele não espirra nada na roda, nem no pneu, nem na balança. Depois, naturalmente, é qual foi a minha sensação, a minha percepção de maciez, se ele funciona legal, se a moto rolou silenciosa, tá? E se, principalmente, esse lubrificante ele conseguiu permanecer na relação durante esses 500 km rodados. O terceiro ponto seria se ele protege contra oxidação externa, se as placas enferrujaram, mostraram alguma oxidação ou não. Naturalmente que tem uma coisa muito importante que é se o lubrificante faz a relação durar mais, se vai aumentar a vida útil da relação. Isso, gente, não é num teste assim rápido que é possível fazer, tá? É impossível. A única maneira da gente se certificar que um lubrificante, seja ele qual for, ele aumenta a vida útil da relação, é a longo prazo, é você usando esse tipo de lubrificante toda a vida da sua relação e comparar com lubrificantes anteriores para ver se essa relação durou 20%, 10%, 15% mais. Então, nesse caso, eu não estou entrando no mérito do Multislip, assim como não entrei no mérito de lubrificante nenhum em testes anteriores, se ele aumenta ou não a vida útil da relação. Vamos começar, portanto, com a característica do Multislip, se ele respinga ou não. E esse é o estado da balança depois de 500 km rodadas, não pingou uma gota. Isso que a gente vê é só poeira, poeira da estrada, poeira das ruas, tá? Mas esse é o grande diferencial do Multislip. Realmente essa cera não pinga nada. Isso nem na balança, nem na roda. A gente vê ali a saboneteira limpinha também, nota 10. Muito bem, vamos agora para a segunda parte do teste, que é o comportamento, a performance do Multislip enquanto ele está na relação. Eu confesso que o Multislip, para a gente testar, a gente tem que, tipo assim, abrir a cabeça e não olhar como se fosse um óleo lubrificante, senão vai dar nó. Ele se comporta um pouco diferente, tá? Ele é uma cera, ele não é um óleo lubrificante. E a primeira coisa que você percebe quando você passa e deixa curar, ele é muito legal. Em termos, a moto fica muito silenciosa, a relação super silenciosa, tá? Rodou muito macio, então nesse ponto eu gostei bastante, tá? Ele não é assim excepcional, muito diferente, muito melhor do que o Bardal ou do que o Gerode, mas você percebe muito bem, assim, quase que instantaneamente, quando você vai andar com a moto, que ela sim está muito silenciosa e está muito macia. Agora, tem um ponto que dá um certo grilo. A gente está acostumado, quem usa sempre óleo lubrificante, você dá aquela olhadinha na corrente, vê a corrente brilhando, vê a corrente lubrificada, você fala, tá lubrificada, tá legal. E assim como com o óleo a gente percebe que quando a corrente começa a ficar mais seca, a gente começa a perceber o ruído, aquele chiado característico. O Multislip, eu confesso que me deixou meio inseguro nisso. Quando chegou ali pelos 200, 150, 200 quilômetros, visualmente parecia que não tinha mais nada. Parecia que a relação estava seca. Porém, a percepção que você tem dirigindo a moto é que ela continua perfeitamente lubrificada, tá? Não faz chiado, não faz barulho, tá? Não fica áspera. Eu, inclusive, andei com a minha moto ali na rodovia das Imigrantes, bem colado num guardrail de concreto alto. Eu costumo fazer isso para escutar a relação. Você mata o motor na embreagem e fica escutando porque o ruído ele reflete no guardrail e vem tipo de um eco. A corrente aparentemente seca, só que funcionando macia, muda, sem ruído nenhum. Então essa é a principal característica. Você dá a impressão que está seca a corrente, mas você vai utilizando e o que você percebe é que a moto segue com a relação muito macia, muito silenciosa, tá? Então vamos dar uma olhada nas imagens do que eu estou falando. Essa é minha corrente depois de 500 km, como eu falei, rodando silenciosa, rodando macia. Vamos ver agora se ainda tem produto depositado, primeiro nos dentes da coroa. Vou passar um papel toalha ali enrolado numa caneta
Ele fica direitinho do tamanho, a gente vê se tem. Aqui embaixo, nesse quadro, é o teste do Bardal MaxLube. A gente vê que é semelhante, o Bardal segura mais, mas o Multislip também segurou bastante material. Agora eu vou olhar ali entre as placas, perto dos roletes, vou fazer a mesma coisa. Passar um papel toalha, deixar em contato, para ver se tem ainda o produto, se tem o Multislip ainda depositado. Ali embaixo é o do Bardal. A gente vê que o Bardal também pegou mais, mas o Multislip está legal. E finalmente a terceira e última parte desse teste, que é a gente dar uma checada se o Multislip realmente protege, principalmente as placas laterais contra a oxidação, contra a ação do tempo. E nesse ponto, pessoal, sinceramente eu não gostei muito não. Acho que ficou devendo. Vamos ver as imagens a seguir e a gente bate um papo sobre isso. Dá uma olhada nessas placas, elas deram uma bela oxidada. Nessa parte eu não gostei do Multislip, talvez seja o ponto fraco. Então, pessoal, nessa foto dá para a gente ter uma boa ideia da situação. Do lado esquerdo foi quando eu apliquei o Multislip. Vocês veem que eu fui bem generoso ali onde está com a setinha vermelha, passei uma bela camada do produto nas laterais também com o pincel, estava bem protegido. Mas depois de 500 km, a situação das placas é essa que vocês veem aí nessa foto do meio. As placas ficaram bem oxidadas, não era para isso acontecer. Para ter uma ideia, nessa última foto do lado direito foi o teste do Bardal MaxLube também depois de 500 km e as placas estavam totalmente protegidas. Vamos a algumas considerações. Eu moro numa cidade de praia, litoral, tá? Muita maresia, então a oxidação aqui já é maior do que em outros lugares. Como eu disse, esse teste demorou 2 semanas para ser feito, então teve tempo também das placas oxidarem. Por outro lado, como eu também disse, em nenhum momento eu peguei chuva, em nenhum momento a moto foi exposta à chuva e a moto fica guardada em garagem coberta. Vocês veem uma garagem que não é fechada, mas ela é totalmente coberta, a moto não tomou chuva em nenhum momento. Portanto, eu ainda acho que não é muito legal isso das placas terem oxidado. Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final. Queria deixar bem claro que eu registrei aqui apenas as minhas opiniões. Eu não sou dono da verdade. Não significa que as minhas percepções vão ser exatamente as mesmas que vocês vão, de repente, ter utilizando esse produto. Mas, basicamente, se eu puder resumir rapidinho essa minha experiência com o Multislip, eu diria que gostei bastante de alguns aspectos, principalmente a limpeza que ele proporciona. Ele não respinga nada. Se você prioriza limpeza da roda, da balança, daqueles que está pensando até em colocar correia, porque quer uma relação mais limpa, esse é o produto. Outra coisa que eu achei bem legal é a maciez que ele proporciona no girar da relação. A relação roda mesmo muito macia, muito silenciosa. Esses são os pontos positivos. Eu aconselharia o Multislip para quem puder, por exemplo, você passa de noite na véspera, usa no dia seguinte para uma viagem, para um bate-volta, para um passeio relativamente rápido aí de 300 km, 250, para isso ele é perfeito. Se você vai fazer uma viagem longa, vai complicar um pouco, a não ser que você tenha tempo entre a reaplicação. Não adianta parar num posto, colocar o Multislip e sair andando de novo, que ele vai sair inteirinho. Entre a aplicação e você andar, pelo menos, no mínimo, você tem que esperar uma meia horinha para aquele líquido muito pouco viscoso virar uma cera. E uma outra coisa que eu também não gostei muito, não aconselho, é se você anda pouco com a motocicleta, você demora muito, por exemplo, entre as aplicações, principalmente se você mora numa cidade de praia ou num lugar muito úmido e vai deixar a moto, sei lá, 1 mês para rodar 300 km, a moto fica parada na garagem. Para isso, o Multislip não me pareceu muito eficiente nessa parte de proteger contra oxidação, a não ser naturalmente que você fique reaplicando toda hora. Mas enfim, é mais uma excelente opção no mercado, quem quiser experimentar, inclusive para checar se isso que eu estou falando aqui é verdade ou não. Então, pessoal, vamos chegando ao final realmente. Quem gostou, deixa aquele like pra gente. Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva. Garage Vestron, toda hora chegando um vídeo novo para essa galera que é apaixonada por motocicleta. Tchau, até o próximo.